Oi, meus filhotinhos, tudo bem? Tava com saudade de vocês. Ó, nós vamos começar agora a explicação do segundo bimestre, ou seja, do primeiro capítulo, da página 2 à página 12. Nós vamos falar sobre a cultura e a formação das sociedades do mundo grego. Tá bom? O que nós sabemos? Sabemos que as cidades gregas eram autônomas, elas eram, o que significa autônomas? Independentes. Elas eram independentes política e economicamente. Então sabemos que cada uma foi se formando em um determinado local lá no Mediterrâneo e a partir desse momento elas começaram a ter características próprias. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cultura dessas cidades. E por incrível que pareça, estas cidades elas se assemelhavam culturalmente, tá bom? Bom, meus filhotinhos, então vamos começar com o nosso esqueminha, ó. Esse esqueminha aqui é o que nós já estamos acostumados a fazer no caderno. E aí eu coloquei aqui, ó, primeiro capítulo, segundo bimestre, da página 2 à página 12. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai lá no título, Grécia, Cultura e Sociedade. Como eu tinha dito para vocês, as cidades gregas, elas tinham semelhanças culturais. Elas eram muitas, eram diferentes da sua formação política e econômica, mas nós temos como base dessas diferenças duas cidades, Esparta e Atenas, que para a próxima aula eu vou explicar essas diferenças e as características dessas duas cidades. Porém, o que assemelha todas as cidades da Grécia seriam as questões culturais, tá bom? Então, eu peguei aqui alguns itens, alguns pontos, para dizer aonde estão as semelhanças, tá bom? Então, a primeira semelhança entre as sociedades gregas está na alimentação. Eles tinham a mesma base de alimentação, que era o vinho, o azeite, as frutas, a carne. Vocês sabem que eles trabalhavam com a agricultura, uma agricultura de subsistência e o comércio, né? Um outro fator também, ó, o teatro também era uma coisa muito comum presente nas cidades. Ela era dividido, o teatro era dividido entre gêneros, o gênero tragédia e o gênero comédia. O gênero tragédia, ela representava o quê? Na maioria das vezes, as lutas e as guerras que os soldados ou as cidades enfrentavam. Toda essa questão teatral, ela era sempre feita em espaço aberto, né? Parecendo um pequeno estádio de futebol, só que numa proporção menor. Mas elas acabavam sendo abertas ao público e tinha o objetivo, lógico, sem sombra de dúvida, de entreter a população. Uma outra característica fora a tragédia era a comédia. Eles acabavam satirizando a política da época. O que é satirizar? Tirar um barato, né? Tirar um sarro das coisas que aconteciam na época. Então eles usavam a comédia e a tragédia como gêneros teatrais. Normalmente quem participava dessas peças teatrais eram só homens. Olha lá a visão machista, hein? Vamos neutralizar o olhar, tá bom? A filosofia, ela tinha como objetivo era buscar respostas relacionadas às questões humanas. Ela estava sempre baseada na questão da dúvida, sempre na busca de respostas, de explicações que pudessem ter uma justificativa lógica, que fosse racional, para que todo mundo entendesse. Então a filosofia ela acaba se desenvolvendo como forma de pensar aos cidadãos mais comuns, até mesmo, bem que pensar para eles era uma situação elitista, ou seja, a classe alta, a classe rica tinha tempo para fazer isso. Então eles acabavam tirando um tempo, um dia, ou até mesmo algumas horinhas do dia deles, para ficar pensando sobre questões que eles não encontravam respostas. Então, dentro disso, isso era um privilégio para as classes mais ricas, tá bom? Nomes como Aristóteles, como Platão, como Sócrates, que é um dos mais antigos, acabam surgindo nesse período e questionando a natureza humana. Tá bom, meus amores? Outro fator que eles tinham em comum era a religião. Acho que vocês devem saber que a religião ela é bem instigante, né? Quando nós vamos falar sobre a religião grega, porque ela vai estar toda baseada em mitos. E o que significa mitos? Mitos são fábulas narrativas que é puramente fictícia, que significa o quê? Não existe comprovação
na realidade. Elas iam, se baseavam em historinhas, essas historinhas elas podiam ter um fundamento comportamental, mas elas não tinham uma realidade comprovada, tá bom? A religião deles era considerada politeístas, ou seja, o que significa uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses. Então, este era a forma de crença de todos os gregos. Acreditavam em vários deuses. Esses deuses, eles acabavam se assemelhando muito ao ser humano. O que existia de diferente entre os deuses e o ser humano? A imortalidade, ou seja, eles não morriam. Né? Então, o que acabava acontecendo é que as características físicas eram muito parecidas e a questão emocional também. Cada deus tinha uma característica emocional muito marcante. A raiva, os ciúmes, o amor, a fertilidade, né? A comemoração, as festas. Vocês vão ver que os deuses, na verdade, não tinham um mais importante que o outro. Lógico que existia Zeus como um deus poderoso, que tinha influência sobre todos os outros deuses, mas ele não tinha importância única, ele dividia essa importância com os outros deuses, tá bom? Uma outra característica que estava sempre presente na maioria das cidades era a representação da arte. A arte, ela apresentava o quê? O corpo humano e a natureza com uma certa perfeição. Em pequenos detalhes, você vai perceber a simetria, o equilíbrio, né? E a perfeição como uma forma de demonstração artística. Você também vai ver isso na arquitetura, com as grandes construções de mármores. Você vai ver grandes estátuas, grandes monumentos, e as construções eram extremamente grandes, sempre muito bem projetadas. A arquitetura, ela fazia um papel de apogeu, né? Ela trazia o apogeu, a riqueza, a opulência e a grandeza desse povo, e dentro desse contexto todo, você vai perceber o quê? Que a maioria das grandes construções, eram representadas através de colunas muito grandes, largas, né, que sustentavam o ambiente. Você vai ver por uma construção chamada Paternon. E essa construção, ela vai estar sempre no alto, na acrópole, na parte alta das cidades, tá bom? A ciência também era um fator que unia todos os gregos. Por quê? Porque você vai perceber que a preocupação com o avanço e a observação da natureza vai trazer ou vai desenvolver o conhecimento da matemática, a busca de um raciocínio, elaborar explicações e trazer uma lógica para essas dúvidas. Então, dentro deste contexto, você vai ver o quê? Vai conhecer o filósofo Arquimedes, que vai trazer aquela famosa frase, eureka, ou aquela palavrinha, né, melhor dizendo, eureka, que traz a ideia do saber, a ideia de que você descobriu alguma coisa, estava bem ali no seu nariz e você não tinha percebido. Uma outra coisa que você vê também, a medicina, a prática da medicina era comum. E o principal criador, né, do contexto da mente sã, corpo sã, determinava o quê? Que Hipócrates era o personagem principal, ou seja, que desenvolvia, trazia a ideia da medicina como a ideia de equilíbrio entre a mente e o corpo. Por isso a preocupação de exercícios físicos, por isso a preocupação de um cotidiano tranquilo, com pouco trabalho para aqueles que faziam parte de uma classe mais alta, e eles acabavam tendo este tempo para se alimentar, fazer exercícios físicos e manter uma mente sempre ocupada na ideia do pensar. É onde entra a filosofia, no questionamento, na reflexão, nas preocupações e na busca de respostas. Este equilíbrio acabava trazendo para o homem grego, principalmente para o homem de classe mais alta, a ideia de que a mente sã e o corpo sã trazia e era sinal de saúde.